Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Fonocast dessa semana. Eu tenho a honra de receber aqui Johannes Silva, aluno do Método Fonolopes e meu colega de profissão, fonoaudiólogo. E hoje a gente vai bater um papo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Uma honra receber você. Muito obrigado. É uma oportunidade muito grande a gente estar aqui em Belo Horizonte, de estar tendo esse tempo gostoso, né, de conhecimento e troca de ideias também. Eu fico muito feliz. Maravilha, gente. Olha, se você ainda não segue as nossas redes sociais, corre lá para seguir agora, @fonolopes no nosso Instagram. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve para você receber muitas informações sobre tudo de voz profissional. Você vai encontrar aqui no nosso YouTube. Então, se inscreve aí no nosso canal. E agora vamos bater um papo sobre o mercado de trabalho com o Johannes e saber dele o que ele anda fazendo na fonoaudiologia. Então, Johannes, me conta um pouquinho primeiro de onde que você veio, se você veio aqui em Belo Horizonte assim do nada, me conta aqui um pouquinho sobre você. Eu sou de Manaus, Amazonas. Eu nasci e fui criado lá, passei 24 anos em Manaus, né, ou como os manauaras falam, em Manaus, né, é uma oportunidade grande do nosso sotaque, graças a Deus, do norte. Um povo muito quente, né, cidade também é muito quente, mas formei em fonoaudiologia lá e tive a oportunidade de vir morar no Espírito Santo, né, atualmente eu moro no Espírito Santo, uma oportunidade mesmo de trabalho. Formei faz 1 ano e 6 meses, e quando eu fui para o Espírito Santo, fui trabalhar com linguagem, né, linguagem infantil mais voltada para o transtorno do aspecto autista. E das oportunidades que foi dando ali, a gente foi encaixando no mercado, a gente foi adentrando com o decorrer do tempo, né. Hoje eu estou em Belo Horizonte, porque eu estou em Lagoa Santa, estou num seminário intensivo de missões da minha igreja e tive a oportunidade de estar aqui, né. Acabei comentando com a Patrícia assim: "Ó, eu vou estar ali próximo de BH, qualquer coisa é só dar um pulo, chamar para tomar um café", e ela realmente me chamou para tomar um café e para gravar o podcast, estou aqui com vocês. Aqui é café com podcast, olha que maravilha. Gente, vir a Minas Gerais não comer pão de queijo, não tomar um café, não tem graça nenhuma, não é? Nossa, eu tive a oportunidade de comer o pão de queijo frito. É, assim. Gente, um negócio bom demais, né, eu não sei, não tem igual hoje em dia. Você está chegando a Minas Gerais e ele já falou para mim que passeou aqui para comprar uns trem, para dar uma olhada nos negócios, então ele já está se habituando bem, já pegou bastante trânsito em BH, Já funciona pegou um bem trânsito assim. bem legal. Ai, Johannes, que legal. Pessoal, olha, eu conheci o Johannes antes dele mesmo entrar no método, um certo dia, num domingo de manhã, nem sabia eu que eu estava fazendo uma live na parte da manhã, não me lembro nem mais o tema que eu tinha nessa Também live, não mas lembro. eu entrei para fazer uma live ao vivo e convidei as pessoas para participarem dessa live. E nessa live eu falei: olha, quem quiser me chama aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre voz. De repente, o Johannes me manda um convite. Só um tempo atrás, hein, Johannes? Conta essa Eu história lembro pra mais ou gente. menos, até me veio agora à mente, na verdade era domingo à tarde, era quase umas 4 horas da tarde. Essa moça estava com faringite, não estava muito legal. E você estava falando sobre a voz profissional e o retorno do cantor pós-Covid. Eu Hum. acredito que seja mais ou menos isso, relacionado à igreja, relacionado a pessoas como profissional mesmo, né, que muita gente ficou parada, né, enfim. Isso mesmo, olha como que lembrança boa. Isso E tem olha que a bastante cabeça tempo. não é muito boa não, se for lembrar de eu tinha o quê? Uns 6 meses de formado, acho que por volta de julho também, julho, junho. Ela abriu a live e eu falei assim: "Ah, tô fazendo nada, estava com o telefone aqui". E aí ela chamou, a gente foi conversar um pouquinho ali e foi uma oportunidade, assim, eu sigo muitos fonoaudiólogos, né, a gente segue um povo aí que a gente vai pegando mais referências. Eu sempre segui algumas pessoas de voz, porque eu sempre tive um interesse de voz, mas eu não me sentia seguro. E aí é o momento que eu segui, fui conversando com ela, a gente conversou muito, ela me fez cantar, passei uma vergonha, Hoje vai cantar de né, novo, hein, de gente? misericórdia. E aí a gente conversou bastante, assim, foi um tempo muito legal. E meses depois, não imaginava eu que estaria no método, né, que o método foi uma porta ali de entrada logo de cara, assim, eu fiquei um pouco assustado, assim, vou, não vou, vou, não vou, e acabei indo, estamos aqui. Que maravilha. Isso é muito legal, porque eu uso uma frase sempre que eu gosto muito, eu carrego essa frase para minha vida, né, o cavalo encilhado, ele passa uma única vez, se você não aproveitar a oportunidade que ele te dá, outra pessoa monta no seu lugar. E desde que eu te conheci, eu vejo você aproveitando todas as oportunidades. Você poderia simplesmente dizer: eu estou cansado hoje,
Eu estou E eu não vou cansado. enfrentar o trânsito de Belo Horizonte, não vou lá encontrar com a Patrícia, não vou participar desse podcast, mas você vê oportunidade em tudo. Quem vê oportunidade cria todo um contexto para crescer, para desenvolver dentro da carreira fonoaudiológica. Sim. Então, meus parabéns aí por você aproveitar todas as oportunidades. Quem diria que daquela live hoje você se tornaria meu aluno aqui do Método Fonolopes, né? Que bacana. Johannes, me conta um pouquinho, como que você enxerga, então, essa oportunidade dentro da fonoaudiologia? Você saiu de Manaus e hoje você reside em outro lugar. O que que aconteceu, na sua carreira aí no início? Tem 1 ano e 6 meses só de formado. Que turbulência é essa aí que você está vivenciando dentro do mercado de trabalho na fono? A gente entende que como acadêmico, todo mundo muito assustado, né. Sempre tem os melhores alunos, os nota 10, sempre tem aquela galera determinada que vai atrás ali, inconformado com algumas coisas, e tenta fazer o melhor, né, dentro da academia ali, dentro da faculdade. Eu tinha um pouco de dificuldade de aprendizado ali, de sentar, estudar e absorver, mas eu absorvia de uma forma diferente, que era a forma prática. Então eu já sempre fui muito inquieto. Eu, no quarto período, eu resolvi entrar no estágio dentro da Universidade Federal do Amazonas, dentro de um programa chamado ProNeuroLenk, né, que era um programa de reabilitação neurológica multidisciplinar, com fono, físio, psicólogo, educador físico, né. E infelizmente a UFAM ela não tem o curso de fonoaudiologia, nem a UEA, que é a Universidade Estadual do Amazonas, somente as instituições privadas, né. Então fizeram um link com a minha instituição e eu pude ir. Então esses pontos ali me fizeram entender que a fonoaudiologia era algo grande, né, que tinha algo muito além de somente fala e audição, ou somente voz, né. E eu fui me apaixonando um pouco mais pela fonoaudiologia, e aí quando eu formei eu estava com medo. Eu estava próximo de me formar, e foi um ponto até que a gente estava conversando ali que eu lembrei de algo que aconteceu comigo, que foi no meu último estágio dentro do Hospital Tropical de Manaus. Eu estava com uma professora maravilhosa, ela estava me ajudando ali com a galera, né. Toda a turma que estava ali fazendo estágio, ela foi muito atenciosa comigo e no final do estágio ela falou assim: "Gente, eu escrevi uns papéis", botou em cima da mesa, "se você vai escolher um papel, eu não vou te dar nada, você vai ler a frase que está lá. Se a frase fizer sentido para você, tudo bem, se não fizer, tá tudo bem também", né. E aí eu peguei a frase e eu li, eu estava apavorado ali, quando eu olhei a frase dizia assim: "Não se cobre, o tempo pagará o seu esforço, foco e hashtag fé". Aquilo me arrebentou. Eu sempre tive muito medo, sempre fui um pouco ansioso, um pouco não, né, sou muito ansioso. E a questão de eu estar ali, de eu pensar: "Caraca, eu tô formando, vou ter que botar a minha cara a tapa no mercado de trabalho e vou ter que atender. Mas como é que eu vou pensar em atender uma pessoa sem supervisão? Como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter capacidade?" E a professora, no momento que a gente estava conversando, ela olhou para mim e falou assim: "Johannes, você é uma pessoa que não vai ficar parada por muito tempo. Você é totalmente inquieto. Você não vai ficar parado por muito tempo. Nunca, seja a área que for que você vai começar. E depois que você começar, você vai decolar." E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de sair de Manaus, tive 2 propostas, eh, de emprego, uma para Curitiba e outra para o Espírito Santo. Eu queria muito ter ido para Curitiba, mas a proposta não era muito agradável, né. E acabei indo para o Espírito Santo por uma indicação de uma amiga. E ao momento que eu fui para o Espírito Santo, eu comecei com área de linguagem. No começo, a gente entendeu que ia ter supervisão e tudo mais, então eu fui indo numa instituição privada, que eu só poderia atender os pacientes lá de dentro, era uma clínica multi. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de algo diferente, além da questão da linguagem voltada ao TEA, né. Então eu comecei a me interessar por questão de estudo sonoro, e sempre tive aquele pezinho na voz, gostava de MO também, né, então aquele negócio assim gostava de mexer em gente, né, a gente Uhum. gostava de estar ali na dinâmica. E aí eu ficava com um pouco de receio de atender voz, de não saber muito.
Então, acabava me limitando ali, aquela questão do apavorado começou a entender que o recém-formado já passou e o posicionamento de profissional começou a crescer. A gente entende que todo ser humano que necessita trabalhar com vendas. E o momento que você entende que você vende um produto, que você representa o produto, e depois de um tempo que você tem um produto, que o produto é você, você começa a vender da melhor forma. Exatamente. E olha só, quando a gente pensa, né, nesse cenário da fonoaudiologia, da pessoa que se forma, ela vai entrar no mercado de trabalho, muitas pessoas saem com a visão de dentro das universidades de que fonoaudiologia não dá dinheiro Uhum, e que você deve aceitar qualquer proposta, aceitar qualquer valor para você trabalhar, e que se você não aceitar, você está fora do mercado ou que você não é bom o suficiente. Eu vejo meus alunos sempre se sentindo assim, não são bons o suficiente, têm medo de alcançar, né, os seus objetivos, as suas metas de vida, aceitam propostas com valores, né, muito abaixo do que a gente absurdos. deveria aceitar. Essa primeira proposta que você recebeu para Curitiba, você se lembra o valor? Nossa, eu acho que era 2.600 e alguma coisa CLT, 30 horas semanais, com pretensões de aumentar para 44, R$ 600 de vale alimentação e só. Essas são as propostas que os fonoaudiólogos recebem. Uma pesquisa que eu fiz, Johannes, 89% dos fonoaudiólogos recebem até R$ 3.000 nos atendimentos trabalhando entre 30 e 40 horas. Então, são profissionais que não têm tempo de evoluir o paciente, Uhum, não têm uma qualidade de vida, não se sentem bons o suficiente, inclusive atendem 15, 17 pacientes por dia, trabalham no sábado, e não conseguem prestar um atendimento de qualidade, porque você sabe que hoje, sim. se você não tem um tempo para poder estudar e fazer aquilo que você tem que fazer para trazer um resultado para o seu paciente, você se torna um fonoaudiólogo comum, né? Eu uso muito Aham, essa frase. Então, se você quer se destacar no mercado de trabalho, mesmo você tendo pouco tempo de formado, você precisa ter uma cereja do bolo, você precisa de ter sim. um diferencial. Então, assim, que tipo de diferencial no mercado, né? Você que está aí me escutando, que acabou de se formar, quer ter. Então, olha só, essa experiência que você está me contando, né, um pouquinho da sua história, ela é uma realidade hoje na nossa classe toda e no mercado de trabalho da fonoaudiologia. E ter medo de começar, todos nós vamos ter. Eu também tive medo de começar. Eu também atendi todas as áreas da fonoaudiologia quando eu iniciei. Mas isso não quer dizer que a gente tem que aceitar as propostas, né, de Uhum. baixos salários que desvalorizam a nossa profissão. E aí, depois que você aceitou essa proposta e foi para o Espírito Santo, o que está acontecendo por lá? Então, ao momento que eu aceitei a proposta, fui indo, né, fui atendendo a demanda que estava lá, e aí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa outra cidade, trabalhei durante um tempo nessa cidade, como fonoaudiólogo também geral, né, atendia bastante basicamente hoje o meu maior público é linguagem e MO, né, tanto surdo sonoro, adequação de língua e etcétera. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com uma paciente com paralisia de Bell, né, que ela teve herpes otóticos por uma espinha na orelha que ela cutucou e acabou infeccionando. E aí eu fui crescendo, só que o desgaste com o decorrer do tempo, né, a questão de 40 horas semanais eu rodava home care, eu fazia acontecer, fiz uma boa receita, mas eu não estava com saúde. Então, ao momento em que eu me desgastava, que estava na questão da da mudança, né, porque você mudar de cidade, sem família, sem ninguém, você ir para um ponto e construir sua vida do zero é muito desgastante emocionalmente. E aí a questão de lidar com pessoas também não é fácil, né, a gente aprende a lidar, com o decorrer do tempo e vai aprimorando, né. E a saúde mental, que é o que basicamente a Patrícia comentou aqui da gente trabalhar 40, 30 horas, é algo muito prejudicial para a gente, porque o cansaço na mente é um dos piores, né, e como a gente não tem muito esforço físico, a gente trabalha com a mente de pensar e criar algo e tentar entender e tentar absorver, é muito desgastante. E aí, com o decorrer do tempo, eu acabei pedindo demissão daquele lugar, eu estava com CLT, abri dei entrada no meu CNPJ e dei entrada no meu registro PJ também, né. Então eu acabei fazendo tudo regulamentado. Tive a oportunidade de trabalhar com uma fonoaudióloga incrível que me convidou a passar com ela, numa clínica lá,
e me ensinou bastante, tem me ensinado bastante, e foi um momento propulsor, assim, para mim, porque eu achava que eu não ia conseguir ter uma proporção dentro da cidade por não ser muito conhecido. Eu estava lá em menos de um ano, né, então eu ainda tive a oportunidade de ir a Manaus, eh visitar, né, visitei durante uns 14 dias, fui casar uns amigos lá, é sempre importante, né, ver a galera. E aí quando eu voltei, eu ainda passei quase um mês sem trabalhar e decidi trabalhar com essa moça e assim, a projeção foi vindo e eu fui fazendo minha linha de network, né, ali dentro da cidade. Eu estou numa cidade chamada Linhares, né, que basicamente uma cidade interiorana do Espírito Santo. E eu fui desenvolvendo ali com os pais, né, como o meu maior público é linguagem, os pais foram me indicando uns para os outros e eu acabei fazendo uma rede orgânica bem bacana. Que legal. Então, assim, olha, escutar, né, sua história, talvez muitas pessoas que nos assistem passaram pelas mesmas situações que você, mudam de cidade, mudam até mesmo de país para poder fazer não só atendimento, né, mas muda a questão da vida, por questões financeiras, de Sim, trabalho, de mercado de trabalho. E eu sempre digo que o mercado de trabalho ele sempre está aquecido para quem tem novas ideias. sim. Por maior que pareça assim, ideias loucas, né, as pessoas às vezes olham para mim e falam assim: "Gente, mas essa fono é doida". Que tanto de coisa que ela inventa. Mas o mercado de trabalho está para essas pessoas, assim como você, que resolveram se reinventar, que tem a coragem, né, de sair de onde está, seja ele um lugar emocional, um lugar físico, para tentar alguma coisa nova. Porém, quando a gente recebe, né, uma proposta de trabalho em outro lugar, às vezes a gente acaba aceitando aquela que tem o maior valor, né, É, financeiro, e nem sempre tem o melhor valor de qualidade do trabalho que a gente pode prestar. E é isso que acontece hoje dentro do mercado de trabalho da fonoaudiologia, né, a gente vê, muitos colegas, por exemplo, dentro da audiologia, que aceitam receber nossa, absurdo. 4, 10, 7, R$ 8 por uma audiometria, colegas da fono, da área de voz, que atendem por R$ 80, assim como eu venho mostrando dentro do método, né, como que as pessoas, aceitam valores, abaixo daquilo que merecem, porque não acreditam nelas. Então você precisa acreditar em você, se você mesmo não acredita em você, quem que vai te dar crédito, né? Quem que Sim, vai eu tenho acreditar? até um ponto relacionado a isso, que é logo no início da minha faculdade, no primeiro período que a gente estava iniciando, né, minha história com a fonoaudiologia é um pouco engraçada, e no momento que eu estava na faculdade, eu tive que fazer uma entrevista com uma fonoaudióloga. E aí eu acabei conseguindo. E fora o preconceito, né, também da profissão que o pessoal acha que a fonoaudiologia só é dominada por É, mulheres. Aí mulheres. todo mundo procura: "Ah, você é fonoaudióloga?" Eu falei: "Não, eu sou fonoaudiólogo". Se E você olha precisar de só, mim, eu sou fonoaudiólogo, mas fonoaudiólogo eu não sou. exatamente. E por que, né, esse preconceito? Por que você acha que as pessoas têm esse tipo de Eu preconceito? acredito que é difícil, né, as pessoas irem pra área da saúde, assim, homens irem para a área da saúde, se interessarem por isso. Então, dou um ponto, assim, de da gente entender, que é um mercado muito abrangente, as pessoas acabam, tipo assim, se os homens vão pra fonoaudiologia, ou vai pra voz ou Ou vai para pra áudio. ou pra áudio, é uma Não coisa pode trabalhar engraçada. com linguagem, não Não, pode trabalhar é com uma coisa meio disfagia. meio engraçada. Mas, ó, a questão Verdade. da entrevista foi que a fonoaudióloga que eu entrevistei, ela falou pra mim assim: "Se você for trabalhar com fonoaudiologia, faça por amor, porque dinheiro não dá". Ela falou isso pra mim, isso em 2018, Eu gente. adoro essa E ela frase. falou pra mim assim: "Eu trabalho, eu tenho minha clínica", ela tinha uma clínica realmente no centro de Manaus, e ela falou assim pra mim, ela trabalhava como clínica e trabalhava num hospital, né. E essa fonoaudióloga falou assim pra mim: "Ó, as meninas que estão aqui eu pago R$ 2.000 pra elas. Não dá dinheiro, não dá dinheiro". Eu falei assim: "Uai, por que que não dá dinheiro e você tá aqui?". Então, isso que me, sabe, me deixa numa saga hoje, Isso, porque fonoaudiologia por amor, exatamente isso. Se você então quer fazer por caridade, então não faça a sua justamente. faculdade. E um ponto que eu fui absorvendo com ela, no momento que ela falou assim, que eu entendi, eu tive a certeza que a fonoaudiologia seria algo promissor, tanto para mim como um todo, né. A fonoaudiologia ela não é muito conhecida, as pessoas não conseguem entender. Ela tem o quê? 40, quase 40, 50 anos. Então, exato. assim, eu já sei que tem otorrino hoje que nem entende que a fonoaudiologia existe,
né? Assim como também o fisioterapeuta, né, que saiu dentro da educação física, é uma ramificação que muita gente não regulamenta ou desvaloriza o fisioterapeuta, né? Mas, no momento que eu fui entendendo que a fonoaudiologia era algo bem promissor, a gente vai entendendo que a gente tem uma preciosidade nas mãos, não é que a gente tem que explorar, mas quando você falou a questão do valor, para os recém-formados também, a gente entender sobre ajuda de custo, a gente entender sobre como é que vai ser a moradia onde você vai estar, como é que é o custo de vida estar lá, porque eu não pensei nisso. Eu só vi uma oportunidade, agarrei e eu fui embora. Comprei uma passagem, parcelei de milhares de vezes, fiz empréstimo para poder me manter lá, pra poder comer, porque assim, eu não tive ajuda nenhuma. Eu não tive ajuda de custo, eu não tive, nem pagar a passagem para eu ir para lá. A pessoa precisava de mim, mas ela não pagou, né. Nem a passagem de ônibus, o translado de Vitória para Linhares, assim, que é algo assim muito, tipo assim, R$ 60. Então não teve essa ajuda. Então, é um ponto que você precisa, verificar. Para que área que você vai? Seja para linguagem, seja para MO, hospitalar, você precisa entender o que eles vão te oferecer. Você tem um produto, seu produto ele é precioso, e se você não entender isso, ninguém vai entender. Olha só, comentando um pouco, né, sobre trabalhar como fono por amor, né, eu gosto de falar bastante isso dentro Fono do por método. Falo amor, assim: "Olha, fonolove. não faça fonoaudiologia por amor, faça com amor". Isso Então, aí. você tem amor pela sua profissão, mas você faz por amor e ganha dinheiro, porque só trabalhando o fono por amor não vai pagar o seu boleto. Sim, Eu falo muito isso dentro do sim. método com vocês: "Gente, pelo amor de Deus, cobre pelo atendimento de vocês em tudo que vocês forem fazer", porque a gente se esquece, depois que a gente forma, o sacrifício que a gente fez para chegar até ali, né. De onde que você veio, quanto que você gastou com apostila, que a gente antigamente tinha apostila, hoje é tablet, né. É. É Mas eu não tenho um computador, tablet. então é celular, é computador, mas com apostila, com material, as horas que a gente ficou acordado de noite fazendo um trabalho, apresentando o trabalho, O fazendo uma TCC, TCC, elaboração científica, ajudando outras pessoas que estão lá no mestrado da faculdade a recolher dados para poder fazer pesquisa, tudo isso a gente faz, os estágios, né, que são ou remunerados ou não remunerados, tudo isso é um investimento de tempo. E às vezes a gente se esquece, ou muitos colegas se esquecem desse investimento de tempo que é feito para você chegar e ter uma formação, que te leva a um outro nível. Por isso que eu convido os fonoaudiólogos a sair do lugar para decolar junto comigo, para a gente ter um impulsionamento juntos, entender que o mercado de trabalho ele é amplo e que você pode trabalhar hoje em qualquer área, não só somente na área da voz profissional, mas em qualquer área e ganhar dinheiro e ter uma vida lucrativa e ter uma questão financeira legal que atenda ali a sua família, a sua necessidade. E aí, me conta um pouquinho assim, Johannes, qual que são os seus maiores medos ainda? Porque não é só porque você formou, que agora você está atuando nas áreas da fonoaudiologia, que você não tem medo, né? Porque a gente tem medo de empreender, a gente pode ter medo do novo, né. Existem pessoas que se acham velhos demais para poder fazer no uma atividade na fonoaudiologia, para trocar de área, gente que se acha novo demais para empreender ou para abrir um consultório. E qual que é o seu medo? Você já me falou alguns, mas agora eu quero que se você puder explanar para a gente. Então, eu ia até te acabar interrompendo, ainda bem que eu esperei, para falar sobre isso, a questão de desvalorização. Infelizmente, a gente tem hoje, vamos supor, se o meu valor é R$ 200 a primeira consulta ou 280 a primeira consulta, a fulana de tal ou fulano de tal cobrar 220 ou, sei lá, só cobrar a consulta de R$ 150, as pessoas vão nela, não porque ela é boa, mas porque ela é barata. Então, assim, acaba desvalorizando a classe como um todo, porque a pessoa precisa, a gente entende, a gente tem boleto, a gente tem família, a gente tem comida, a gente tem casa, a gente precisa sobreviver, né, a gente precisa viver, na verdade, né, porque a sobrevivência como um todo é muito complicado. Relacionado a medos, Mas eh olha só te cortando aqui, sabe o que que é isso? Isso é a mudança da mentalidade que não uhum, aconteceu para as pessoas que fazem isso, né, inclusive a concorrência desleal. Se uhum, você não tem uma mentalidade aberta daquilo que você é, ou não se reconhece sendo bom o suficiente, você acaba concorrendo com a pessoa que está ali, ou até mesmo próximo de você, ou na mesma rua, ou até mesmo no seu próprio local de trabalho, e cobra mais barato, porque se você cobra
baratinha porque você se considera ruim ou é Aham. aquilo que você acha que você está valendo no momento. Então, eu falo assim, eu sei que pode ser que os colegas escrevam muitas coisas, né, sobre essa fala minha, mas é isso mesmo. Mas Isso é sim, uma realidade. Se você se coloca nesse posicionamento e nessa mentalidade de achar que você não é bom o suficiente para cobrar 400, R$ 500 numa consulta e começa a cobrar 100, 150, ah, Patrícia, é a realidade aqui da minha região. Não, mas o que você tem de diferencial para você sim, cobrar esse valor? Qual que é o resultado que você entrega? Então, acredito que a fonoaudiologia precisa fazer um movimento de resultado e de entrega que seja muito maior do que o mimimi, do que a sim. falação, do que dizer que é fono por amor, que a gente já sai taxado com isso, ou com um selo no meio da testa, né? Que você é coração, que você é por amor, Que mas você na precisa verdade ajudar a comunidade, enfim. e sabe o que falta, na minha opinião, na fonoaudiologia de forma geral, e eu quero cada vez mais ensinar isso para vocês que estão no método, é empreender. Uhum. Quando você entende que manter uma sala de um consultório ela custa, tem custo, para você comprar um microfone desse tem um custo, para você comprar uma caneca, vamos dar um tintim aqui no Fonocast, ó. Tem um custo, e você Seu olha telefone tem o um seu custo, computador, telefone, internet. tudo isso não é só um custo, é um investimento que você faz em você para você crescer, para você desenvolver, para você chamar e atrair, captar e encantar os seus clientes. Isso que vai ser o seu diferencial, isso que vai ser a sua cereja do bolo para você sair desse lugar medíocre, que é ficar aí recebendo 4, R$ 5 para fazer uma audiometria, Isso desse aí. lugar medíocre que é Já me você ofereceram cobrar 10. R$ 80 para você fazer um atendimento domiciliar e ainda levar todo o material e dar para o Uhum. seu paciente. Então, é sobre isso, é sobre empreendedorismo, que é o que eu trago muito dentro do método dos fonoaudiólogos, de onde você está e onde você quer chegar, né? E aí, voltando lá na nossa história dos medos, para você empreender também, para você alcançar esse sair desse lugar de R$ 4 para o de 400, existe um medo, existe um caminho, né? Existe uma jornada que Eu você acredito que sejam, percorre. sejam processos, né? A gente está falando sobre, até você comentou a questão do R$ 10, R$ 5. Me ofereceram R$ 10 por atendimento, sei lá, quantas geometria que eu tenho que fazer. Eu falei, muito obrigado. Fica com Deus, um beijo, forte abraço. Já E fez assim, né? tamo junto, falou. E aí eu já recebi R$ 70 por atendimento home care, né? Pela experiência, porque a gente acha que só porque é recém-formado a gente não tem capacidade para entender. Porém, a gente tem que ser consciente como recém-formados, né? Eu recebi recentemente um paciente no meu consultório e com algumas reclamações da antiga fonoaudióloga. Eu falei assim, ó, mas é recém-formado, a gente vamos lá, devagar, e a gente precisa entender que conhecimento, o nosso aprendizado, a gente precisa passar. Ontem mesmo eu ouvi de um pastor amigo meu, que estava dando uma palavra ontem, e ele falou assim que a gente precisa ter discípulos, a gente precisa ensinar pessoas. Então, quando eu vejo assim você falando sobre você aprimorar outras pessoas, você ensinar, não é qualquer pessoa que tem essa capacidade e essa visão, né? Um dos meus maiores medos realmente é a desvalorização, porque quando a gente entende que se você hoje formou, você já é formada, milhares de anos, se você tem a necessidade de diminuir alguém, eu sinto muito, você não vai crescer nunca. Se você está crescendo, amém, mas você vai ser cobrado. Porque as pessoas hoje, elas precisam ter confiança e entender para onde elas vão. Você direcionar alguém, você ensinar alguém é o maior privilégio que tem, né? E isso me deixava apavorado, isso me dava medo, porque você empreender, você não saber quanto que você vai faturar, o quanto que você vai ter por mês, é assustador. Você não sabe. Só que ao mesmo tempo que você está dentro de uma caixa de fósforo, batendo na parede, sem você saber para onde ir, o que você vai fazer, vivendo de uma limitação, ser cansado ou entregando água de qualidade, é algo muito pior, né? Eu tinha muito medo de empreender, tinha muito medo de não conseguir pacientes. E eu literalmente, né, tive alguém para me impulsionar, que foi a Thalita Gandra, que ela já foi conselheira da região 6 aqui de Minas Gerais e Espírito Santo. E quando eu cheguei em Linhares, ela me ajudou muito em questões de eu conseguir meu registro, não sabia nem para onde ia, sabia o Uhum. que Trocar, fazer, né? De quando você né? troca de região, Eu ainda você não tinha precisa nem dado trocar o entrada, nem tinha registro. nem Ah, dado então você já, entrada. já pegou o seu Já registro peguei direto. do 6, aí ela me ajudou e tal.
E aí, quando ela me chamou para trabalhar com ela, ela me ensinou muito e tem me ensinado muito. É uma mulher incrível, uma mãe incrível, é uma profissional incrível. Ela já está no mercado há um tempo, não posso dizer quanto tempo, senão vai me brigar. Mas a cabeça daquela mulher é absurda. Ela é extremamente inteligente, a gente troca. Ela fala assim: eu não sei nada de voz, Johannes, eu sei o básico, porque eu aprendi, trabalhei com voz, já fiz tudo um pouco, mas eu não sei nada de voz. E aí, às vezes, a gente troca uma informação ou outra. Às vezes eu chego lá, Thalita, eu não consigo fazer a instalação do fonema. Ela chega, mano, faz assim, 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 e vai. A gente vai indo, né? A gente vai se ajudando. Isso que você está falando é muito legal, porque a fonoaudiologia precisa entender que a gente é parceiro, Sim. e não Não concorrente. concorrente, isso. E quando você trabalha e tem uma pessoa que possa te apoiar, que possa ajudar você a se impulsionar, que possa ajudar você a crescer na sua carreira, isso tudo traz para você um alívio, Sim. porque quando a gente se forma, a gente se sente sozinho, né? E aí esse medo de não conseguir, a gente, não sei se já aconteceu com você, de você pedir um estágio e as pessoas negarem No... o estágio para você o tempo todo e Nossa, não deixar ver eu o que você já. faz, como você faz. Eu nunca tive a oportunidade de fazer estágio na Eu área de tive, voz. desde o começo, eu pedi a pessoas, eu ofereci o meu trabalho, eu falei assim, por favor, eu atendo de graça, depois de formado, eu atendo de graça. Mas se é mania, perdão. Eu posso te atender de graça, eu posso te acompanhar, mas eu quero aprender, eu quero entender. Não era que eu, tipo assim, queria roubar os pacientes da pessoa, ou que eu não tenho essa necessidade de cobiçar nada de ninguém. Graças a Deus, eu sempre entendi o meu lugar e eu entendi que tudo que eu tenho, literalmente, construí de uma forma sozinho, mas também Deus me direcionando para que eu Sim, construísse aquilo. Então, mas isso é uma realidade da sim, fonoaudiologia, porque as pessoas pensam assim, poxa vida, vai entrar aqui, né, vai roubar os meus clientes. Por quê? sim, Tá dentro do mercado da fonoaudiologia, a pessoa está ali sempre tentando entender como que a pessoa faz ou faz uma concorrência desleal, vou cobrar mais barato, porque esse cliente vai vir para mim, isso aqui vai acontecer dessa forma. Então, é sobre isso que a gente precisa pensar assim, qual que é o posicionamento do fonoaudiólogo no mercado de trabalho. Como que você, fono, está se posicionando, como você quer que os seus clientes vejam você, como você quer que o seu colega fonoaudiólogo te veja, né? Quais são as oportunidades que você vai receber ou que você vai enxergar em um determinado ponto da sua carreira que vai alavancar, que vai fazer com que você cresça, que você desenvolva, né? Que você, principalmente, que você empreenda. Porque hoje o fonoaudiólogo, Johannes, que não empreender, ele não vai alavancar a carreira. Porque muita gente acha que formei, vou sentar na mesa de um consultório, vou locar uma sala e vou ficar esperando o meu paciente vir. Ou então, o outro tipo de fonoaudiólogo é aquele que vai trabalhar só recebendo o convênio de saúde, uhum. né, por um valor, a gente nem pode nem comentar de tão baixo que é, E e fora atender as formas erradas também, né? atender Porque 40 horas, atender 20, 10, 12, sei lá, pacientes por dia. eu falei questão também das formas erradas, porque tem gente que acredita duas consultas em umas, né? Duas consultas em uma, e isso é muito ruim. É Isso é bem, desonestidade. com certeza. Falta de ética Super entendo que a profissional. pessoa tem um plano de saúde, ela quer ser atendida pelo plano de saúde para não ter um custo adicional, só que de fato há valores que não tem comparação, não tem como ser discutido. Muito bom. Ó, já ficamos sabendo um pouquinho sobre o Johannes, de onde ele veio, o que ele faz, como ele come, como ele dorme, como ele vive. E agora a gente vai passar por um outro momento muito importante aqui no nosso Fonocast. Então vamos lá? Mudando então de assunto, Johannes. Adorei a Pra musiquinha. curtir, né? Aqui tem de tudo, gente. A gente se diverte. Isso aqui é pra gente conversar e pra gente se divertir. Então, olha só, como você está tendo o privilégio de ser o primeiro fonoaudiólogo entrevistado pela Fonolopes e aqui no Fonocast, e também o primeiro homem a ser Olha entrevistado. aí. Então, você Eu tô tá. sendo prepulsor aqui, tô. Exatamente, quero que você influencie outros colegas, né, outros fonos, homens, a vir trabalhar aqui com a Fono Lopes, né? Já até quase fiz um convite, vem, Johannes, para Minas Gerais, Gente, ó, tentador. vem Chega, trabalhar aqui você não comigo. quer morar aqui em Belo Horizonte, trabalhar Mas comigo? Eu falei, você já está Senhor, mudando para cá? Como é que é Deus mais isso? uma vez segure minhas mãos. A gente paga lá a sua passagem para Meu você, Deus. pra você Mãe, me vir. ajuda. Mãe, tô na Globo, né? Como se diz. Brincadeiras à parte, gente.
Bom, a gente falou aqui um pouquinho, né, sobre você. Ah, hoje você entrou no método, hoje não, né? Há alguns meses você entrou no É, método Fonolopes. O que você está achando do método? Como que foi para você? Como é que você descobriu a. Vou falar até a Fonolopes porque as pessoas não me chamam de Patrícia, né? é Tem a gente que nem sabe que eu, Patrícia. eu chamo Essa é a Patrícia. Patrícia. Mas o método Fonolopes, quando que foi assim um divisor de águas para você? O que está acontecendo aí para você? É um pouco esquisito, porque eu cheguei a ver, perdão, eu cheguei a ver, como eu já seguia vocês no Instagram, eu cheguei a ver algumas vezes, né, que essa Jornada da Voz e não sei o quê. Eu me inscrevi na Jornada da Voz, não participei, né, mas eu me inscrevi. E aí, Sincerão, gente. Sinceridade isso eu não aqui. lembro, eu não lembro nem meu nome às vezes. Perdão. E aí Fica à vontade. eu acabei recebendo alguns e-mails e tal. E veio a questão do método, né, a questão do faturamento e tudo mais, eu fiquei um pouco tentado, porque a gente fica tentado em participar dessas coisas, e eu queria aprender, e eu já estava assim: "Senhor, me ajuda, eu quero aprender, eu quero isso e tudo mais". E obviamente que, assim, oração sem ação não é nada, Exatamente. Não né. funciona. Obrigado. E aí licença. Não pode perder a voz, hein? No podcast de voz. Complicado. Muito bom. Tem que beber água para hidratar. Pode continuar. E aí eu acabei me inscrevendo, mandei mensagem, e aí eu acho que a equipe técnica me mandou mensagem no WhatsApp, e aí a gente começou a conversar. E na minha assim, a nossa vida é muito corrida, então, de fato, é um pouco complicado a gente fazer um curso, fazer um método, fazer seja o que for, né. E aí eu olhei a realidade, vi o valor agradável, eu falei assim: "Cara, mas ainda assim eu não consigo pagar". Eu não tinha limite no cartão, fiquei desesperado. E, assim, foi algo, assim, de Deus, quando aconteceu de eu pegar o método e as coisas foram acontecendo com o decorrer do tempo. E aí quando eu entrei, eu achava que era somente um curso. Era um curso que ia me dar dicas de como trabalhar, de como atender, de como, aplicar exercícios e etcétera. E aí a Patrícia já me botou no grupo, né, eu já tinha comprado o método e entrei no grupo, já foram direcionando que ia ter uma aula inaugural e tudo mais. Eu falei assim: "Aula inaugural? Que isso, né? Como assim?". Me botaram num grupo, eu achei que fosse só um curso qualquer do Hotmart, e veio a aula inaugural e começou o bate-papo, e aí ela falou pra gente que ela ia segurar na nossa mão, que ia acompanhar a gente, que precisasse for mandar mensagem que um dia ela respondia, literalmente. Né, a gente super entende que é corrida a nossa vida aí, a gente não consegue responder mesmo não. Minha mãe, coitada, faz 2 dias que eu não respondo, tadinha da senhora. E aí, eu fiquei assim: "Gente, como assim ela vai segurar a nossa mão?". E eu lembrei, né, dela, eu comentei com ela que sobre a live lá que a gente se encontrou, ela lembrou ali, e aí eu comecei a fazer o método, e o método em si ele quebrou minha cabeça, eu digo assim, porque, a gente absorve algumas coisas, às vezes tem coisa que quebra a nossa cabeça e bota dentro assim, ó, entende, compreende, aprende. E aí, a questão da avaliação me abriu muito os olhos, porque a gente às vezes não sabe como começar, por onde começar. E, quando ela foi entregando o conteúdo, e as mensagens, depois veio os casos clínicos, eu falei: "Caraca, não é somente um curso, é um método mesmo". E foi algo para mim surreal, foi algo que aqueceu meu coração ali, que me deu um gás ali de absorver, né, em meio à correria, a gente foi trocando ideia ou outra ali, e a gente foi vendo que é algo muito além de você somente assistir uma videoaula, mas você discutir com uma pessoa real sobre assuntos reais e você absorver de certa forma. Isso para mim é fundamental, porque eu aprendo dessa forma, eu preciso ter alguém do meu lado. Eu falei: "Olha, isso aqui, isso aqui. Certo, certo. Errado, errado, ok". E aí isso entra na minha cabeça com muita facilidade. Bacana. A gente pensar que a avaliação ela é o padrão ouro para você montar um planejamento terapêutico, para você começar a desenvolver o seu paciente até chegar no resultado. Muitas pessoas pensam que atender voz é você já chegar entregando o resultado na primeira Sim, consulta, né, para o seu cliente. Isso também é importante, a pessoa ver ali a sua maturidade, seu desempenho, seu desenvolvimento, né, dentro da fonoaudiologia.
mas muitas pessoas passam dentro da fonoaudiologia e se esquecem que existe um processo avaliativo e que ele mostra para você todos os problemas escancarados ali do seu paciente, e você pode escolher por onde você vai começar a tratar. Isso que você falou é algo muito importante e sério, né, que eu percebo dentro do método dos alunos, não sei por onde começar. Sim. Existem aqueles alunos que querem trocar de área, né, como você. Existem alguns alunos que querem, Ups. atender mais uma área e agregar. Então o método ele nem é só sobre voz, sobre o atendimento de voz, mas ele é sobre como você vai empreender, quanto que você quer faturar, quais são as suas metas. Então lá dentro a gente também tem aula de metas, e Sim. quem preencheu um documento sobre metas teve uma consultoria exclusiva comigo e você foi um deles. E Uhum. lá eu perguntei algumas coisas muito importantes, se você se sentir à vontade de falar. Uma delas, né, foi quais são os seus medos e outras quais são os seus desejos, os seus sonhos. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque quando a gente vai construir uma carreira na fonoaudiologia e a gente quer alavancar, a gente quer crescer, a gente precisa sonhar também. Não adianta você só ficar agindo, 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 mas sem planejar o que você vai fazer, você não fatura, você não ganha dinheiro. Sim. Então, me conta um pouquinho assim, dentro do método, você escreveu para mim alguns medos e alguns desejos, que são ali suas Sim. dores e suas vontades. Me conta um pouco sobre elas. Aos medos a gente tem, assim, minha característica e personalidade, ela tem muito, receio de ser explorado ou ser, não é nem questão de ser explorado, mas é ser enganado, diria assim, né. Eu tenho um receio de as pessoas tirarem vantagem em cima de mim. Então esse medo excessivo de onde você vai, com quem você se relaciona, isso me dá um medo muito grande de onde trabalhar, como trabalhar e o que fazer. A gente sabe que ter medo do incerto é muito normal, mas a gente precisa entender que se a gente não der o primeiro passo, a gente não cresce, né. Então eu tenho esse receio de às vezes, de ir para um canto que não sabe se vai dar certo, se vai dar certo ou não. Eu literalmente fui para Linhares na cara e na coragem, não tenho família lá, fui sozinho e fui vivendo, fui aprendendo mesmo. Então, assim, foi um ponto que a gente vai absorvendo, né. Mas a gente tem medo às vezes de ter um déficit no faturamento, de não alcançar determinados pacientes, de não conseguir atender da forma adequada, de não avaliar adequadamente, de não dar resultado, né. Eu me cobro muito relacionado a isso. Da pessoa vir no consultório, eu não tô lá para ter ela para pagar o financiamento de um carro, o financiamento de uma casa, né. Eu quero resultado também, então isso me deixa desesperado, e eu fico: "Meu Deus, não tá dando certo, o que que eu faço? Socorro". E isso me deixa apavorado, porque voz é resultado, né, voz é cuidado, é tratamento correto. Então isso me deixa um pouco assustado, né, em Uhum. relacionado a isso. Em relacionado a minhas vontades, obviamente, é ter qualidade, né, ser reconhecido não por ser o bam-bam-bam daquela área ou ser o melhor. Na minha cabeça eu sou o melhor, posso não ser. Mas, a gente precisa entender que a gente tem que tentar. Então, assim, minhas vontades é literalmente ser reconhecido por uma qualidade, não por uma quantidade, né, e qualidade você dificilmente encontra. A gente falou aqui sobre os medos, sobre os desejos, sobre as vontades de crescer aí na carreira. Você agora entrou também, no método, como você disse, a gente faz lá aula de casos clínicos, agora estamos indo para as aulas de estilos musicais, para a gente Eita. aprender um pouco mais sobre voz, com professores convidados. Fora tantas outras coisas que a gente fala lá sobre empreendedorismo, mas uma coisa muito importante que a gente fala dentro das metas, né, dentro da aula de metas, é sobre faturamento. Sim. Me conta qual que é a realidade que você tinha quando você mudou, né, para Linhares, e como que você está hoje, quanto que você está faturando hoje, na sua carreira na fonoaudiologia? Eu entendo que basicamente a gente tem um privilégio, né, da gente ter uma profissão, ter feito uma faculdade e a gente faturar alguns valores maiores. Obviamente que a gente entende que o salário mínimo hoje é por volta de R$ 1.300, R$ 1.400. E a realidade de muitos brasileiros hoje é isso. Então, tudo acima disso, de 2 a 3 salários mínimos, é tipo assim, uau, né, para muita gente.
para a gente acaba não sendo muito atrativo, porque a gente entende a proporção que a gente alcança. Não que seja errado ganhar um salário mínimo, né? Obviamente, as pessoas estão ali se dedicando para isso, mas a gente entende que a gente tem a faca e o queijo na mão que a gente precisa ir para cima. Então, a minha realidade não era algo exuberante, mas também não era algo muito ruim, né? Eu tinha um valor ali que era relativamente agradável, mas para o custo de vida da cidade não era tão assim agradável, né? E com o decorrer do tempo, depois que eu comecei a me tornar autônomo, né, eu tinha um valor ali de primeira consulta e depois um valor de terapia, e aí a gente foi adequando com o tempo, né? Esse ano a gente já fez o reajuste e começamos a pegar particulares, né? Meu maior público hoje é linguagem e MO, basicamente. Então, é o momento em que eu fui aumentando ali o faturamento. Hoje, graças a Deus, eu ganho 2 a 3 vezes o valor que eu recebia antes, né? A gente já está ali quase no ponto da meta. Vai dar certo em nome de Jesus. Então, misericórdia, que a meta é dobrar a meta. E assim, então, a gente começa a entender que com o tempo a projeção vai vindo. Obviamente que não é da noite para o dia que você vai começar a ganhar 15 a 20 mil reais, mas que é É um algo processo. alcançável, é um processo, você precisa entender o processo, né? Eu digo isso com muita clareza, tanto para vocês quanto para mim, porque o medo, ele é generalizado. A gente tem medo de dar errado, a gente tem medo daquilo, tem medo disso, enfim. Tem gente que tem medo de avião, então nunca vai sair da sua cidade, né? Eu nunca imaginei que eu ia sair de Manaus. A primeira viagem que eu fiz foi aqui para Minas Gerais, que eu fui para Lagoa Santa, num congresso da IDPB, que é a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. É muito conhecida aqui em Minas Gerais e em Manaus também. Então eu fui, passei lá e depois, desde então, não parei mais de viajar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. E continuei aí conhecendo lugares do Brasil. Hoje estou tendo outra oportunidade. 5 anos depois, estou tendo a oportunidade de estar aqui em Belo Horizonte de novo, estar em Lagoa Santa e, né, junto com a Patrícia, já hoje como um profissional. Na época eu era acadêmico, primeiro período da faculdade, coitado, né? Tava naquela luta, ainda não sabia nem para onde ir. Mas assim, são pontos que a gente entende que o faturamento ele pode ser alcançável, né? Mas você precisa se posicionar. Você precisa entender o que você vai entregar, o que você tem para entregar hoje, né? Você está aprendendo isso onde? Eu aprendi justamente tanto com o método e com a vida batendo na gente, né? O método ele traz muita clareza, porque é algo muito sustentável, é algo muito palpável, né? De você entender que você pode alcançar algo, que você tem algo maior, Primeira né? coisa é se aceitar, né? Falar, olha, eu sou Sim, bom nisso que eu faço. E depois, quando você enxerga você como bom naquilo que você faz, você entende que não é sobre cobrar um valor para você fazer qualquer coisa, para sim, você atender, mas que você quer começar a investir no seu negócio, como você hoje deixou de ser só o autônomo que trabalhava para alguém, mas você agora está empreendendo, sim, né? E tendo o seu CNPJ para poder empreender, e você tem custos para manter seu sim, CNPJ, então você também aprendeu a valorizar o seu trabalho, a com cobrar pela sua certeza. consulta, para que você pudesse ter esse valor de 3 vezes mais hoje, bater aí a meta de Sim. faturamento, chegando aí aos 10K. E um ponto também dentro do método que a gente aprende é que a gente pode trabalhar em qualquer lugar, né? Se você quer trabalhar com linguagem, você quer faturar ainda mais, cara, não é errado. Você tem uma oportunidade na sua mão, mas você precisa entregar algo com qualidade muito sustentável, né? Se você quer trabalhar com audiologia, se você quer trabalhar com MO, com disfagia, né? A fonoaudiologia temos 14 especialidades aí que a gente pode ser explorada, mas a gente precisa entregar com qualidade. É o momento que você faz o CNPJ, você se torna autônomo, você quer ter o seu espaço, não é errado, né? Você pode gerar um espaço para atender linguagem, para atender voz, para atender idosos aí, é que a gente sabe que toda a Isso área da fonoaudiologia precisa da gente. Isso é nada mais do que empreender. Sim, É ter esse olhar empreendedor. É isso que eu bato, né, assim, nas metas das pessoas, que onde que você está hoje na sua jornada e onde você quer estar daqui 5 anos na sua caminhada como profissional, quanto que você quer ganhar, né? sim, Daqui 3, 2 anos, 6 meses. Então, fazer um planejamento a curto, médio, longo prazo, para que você entenda a sua caminhada, não a caminhada do seu colega, a caminhada do outro. Então, assim, quem que é o Johannes? Para onde o Johannes quer ir, quanto que ele vai faturar, seja na área de voz, seja na área de linguagem, que você também atua hoje, você está buscando essa migração, né, da linguagem para a área de voz profissional, e isso
é muito bacana, mas nada impede que você atue em diversas Sim, áreas. Mas quando a gente tem, né, eu sempre digo um muito isso nicho. nos meus conteúdos, quando você escolhe o nicho de mercado e você começa a atuar especificamente no nicho, você vai atrair pessoas para dentro desse nicho. Então, se você atende voz e linguagem, você está abrangendo uma maior parte, né, de pessoas, você vai ter que fazer conteúdos para atrair clientes, fidelizar e captar para a linguagem. Se você está atendendo voz, você vai ter que ter esse equilíbrio de trabalhar a diversidade de nichos. Mas quando você escolhe um único nicho, foca naquilo ali, você começa a se especializar naquilo, você pode cobrar 2, 3, 4 vezes mais do que o seu colega que atua em todas as áreas, porque você está focado. Quando você mantém o foco, você começa a ganhar e aumentar o seu faturamento, porque você está focado naquilo que você está fazendo. Sim, Então, significa que você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais por aquilo que você faz. Porque, além do foco, você vai precisar de tempo para trabalhar com esse cliente, para você entregar esse maravilhoso resultado, fazer com que ele seja encantado pelo seu trabalho, sim. fidelizado pelo seu trabalho, e assim você tem um aumento do seu faturamento. Então, é isso que eu desejo que continue acontecendo com você, Johannes, na sua carreira. Quando eu disse para você que eu ia segurar na sua mão, é isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? E vou continuar fazendo por você e por todos os alunos do método. É o meu desejo que vocês cresçam, que alavanquem as suas carreiras, que faturem de 10, 20, 30 mil reais, quanto vocês quiserem faturar, que vocês enxerguem na voz uma oportunidade no mercado de trabalho, né? A gente tem hoje uma possibilidade, uma gama enorme dentro da voz profissional, tanto falada quanto cantada, de pessoas que precisam desse apoio, desse ajuste na qualidade vocal, nas patologias, acompanhando as pessoas em shows, dentre outras possibilidades que o mercado em voz hoje torna a área mais lucrativa hoje da fonoaudiologia, porque você pode Sim. fazer o atendimento tanto presencial quanto online, você pode enviar material para casa do seu cliente, você pode atender ele em outro país, você consegue um resultado muito rápido com o paciente de voz. Então, se você continuar nessa linha, caminhar aqui comigo em voz, tenho certeza que esse sucesso vai ser muito maior, porque só fazendo os ajustes que você fez nesse pequeno percurso que a gente teve até aqui, da sua caminhada, se eu não me engano, 4 meses aí, mais ou menos, de Acho que são uns método, 2, 3 por aí. é de dois a 4 meses de Isso. método, você já fatura 3 vezes mais do que você faturava fazendo ajustes. Isso vai tornar você um grande fonoaudiólogo especializado naquilo que você desejar ser e se tornar daqui para frente, tá bom? Ó, nós já estamos encerrando aqui o nosso Fonocast de hoje. Eu quero agradecer demais a sua participação, dizer que eu me sinto muito honrada de poder caminhar com você, de mentorar você, de talvez ser aí uma âncora em algum momento da sua carreira. Pode ser que isso dure pouco tempo, muito tempo. Isso não importa, importa que a gente passe pela vida das pessoas para gerar transformação. Então, se eu estiver gerando transformação na sua vida, eu já estou feliz demais, né? O impacto que um outro profissional pode gerar na carreira de colegas de profissão, acho que isso é muito importante. Eu espero que a gente possa caminhar aí por muito mais tempo juntos, que você cresça e desenvolva dentro do método. Tem muita coisa nova para trazer e agregar para vocês, para continuar aí a jornada. E a frase que eu mais gosto de falar agora é bora decolar. Vamos decolar nessas Bora carreiras, decolar. né? Eu até falo, hashtag bora decolar, e E pegou. eu fico muito feliz também por esse tempo que, de fato, como eu disse, são poucas as pessoas que estão dispostas, independente se tem que pagar o curso, mas você não entregou somente um curso, está entregando um método, você está acompanhando, né? São poucas as pessoas que têm essa visão de ensinar, de ter essa capacidade. Então, eu fico muito honrado de estar aqui, ser o primeiro, né, a ser entrevistado, de estar participando de um tempo tão precioso, com todos ali dentro do método, que a gente entende que no momento que a gente pedir socorro, a galera tá lá para socorrer a gente. Então, assim, é algo Nossa muito precioso. comunidade, né? Comunidade, todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí, é algo, para mim, isso é muito fundamental. Isso me deixa em paz, sabe? Eu sei que se eu precisar de algo, a gente vai ter. Então, assim, eu agradeço muito, sou muito grato também. Que Obrigado. bom, fico feliz demais, gente. Ó, obrigado por você estar aqui.
viu? Que você vá em segurança lá para Linhares, que dê tudo Amém. bem, que você triplique, quadruplique e, enfim, fique rico, milionário na Amém, fonoaudiologia, que é possível que você faça isso. Cola no método, que a gente vai te ajudar a chegar lá e ser muito feliz naquilo que você escolheu fazer na sua vida. Gente, a gente vai ficando por aqui hoje, hein? E, ó, eu estou esperando mais colegas agora do método para vir conversar aqui comigo no podcast. Daqui uns dias nós vamos ter mais pessoas para poder falar para vocês as histórias, contar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí nas suas carreiras de fonoaudiólogos. Sejam todos sempre muito bem-vindos aqui no canal da Fonolopes. E aí, lembra disso, se você não se inscreveu no canal, corre lá, clica lá em inscrever, deixa o seu joinha e também comenta lá sobre o Johannes, comenta sobre o sorriso dele, que é todo bonitão, tá? Essa simpatia que veio pulando lá do norte até chegar ao Espírito Santo, em Minas Gerais. E segue também as nossas redes sociais lá no Instagram, no @fonolopes, e curte bastante os nossos cortes aqui do podcast lá no fonocast.fonolopes, com muitas novidades para vocês. Muito obrigado e até mais! Até mais!